Sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial. Aqui, cada episódio é uma viagem profunda pela história, sem atalhos, sem simplificações. Se você quer entender como o mundo foi realmente construído, com suas contradições, violências, escolhas e consequências, já se inscreva no canal e acompanhe os arquivos. No final do século XVII, o Brasil deixava de ser, lentamente, um território voltado quase exclusivamente para o litoral. Durante mais de 150 anos, a lógica da colonização portuguesa havia sido simples e pragmática: explorar o que estivesse próximo ao mar, facilitar o escoamento das riquezas e manter o controle político e militar a partir da costa. O açúcar, os portos, as cidades fortificadas, os engenhos e as rotas comerciais haviam moldado um Brasil de frente para o Atlântico. Mas essa lógica começaria a ruir de forma abrupta quando o ouro emergiu das entranhas da terra, muito além das praias e das capitanias tradicionais. A descoberta do ouro em Minas Gerais, narrada no episódio anterior, não foi apenas um evento econômico. Ela funcionou como um chamado, quase mítico, que ecoou por toda a colônia. E além dela, não se tratava apenas de riqueza. Era a promessa de mobilidade social em um mundo rigidamente hierarquizado. Pela primeira vez, homens comuns, pobres, aventureiros, degredados, escravizados, alforriados e até membros da pequena elite viam a possibilidade concreta de enriquecer sem depender da terra, do açúcar ou da proteção direta da coroa. Esse chamado deu início a um dos maiores deslocamentos populacionais da história colonial americana: a migração em massa para o interior do Brasil. A notícia do ouro espalhou-se rapidamente. Primeiro de forma oral, levada por tropeiros, bandeirantes e viajantes. Depois por cartas, relatos exagerados e rumores que atravessaram o Atlântico. Dizia-se que o ouro estava à flor da terra, que bastava cavar para encontrá-lo, que rios inteiros carregavam pepitas. Como em toda a corrida do ouro, a realidade era muito mais dura, mas o mito já havia cumprido sua função: mover pessoas. O litoral começou a esvaziar-se. Engenhos de açúcar perderam trabalhadores, vilas inteiras viram sua população masculina desaparecer, autoridades locais reclamavam da falta de braços para a lavoura e para a defesa. O centro econômico do Brasil começava pela primeira vez a se deslocar para dentro. Essa migração não foi ordenada nem planejada. Ela ocorreu de forma caótica, violenta e profundamente desigual. Homens partiam sozinhos, deixando famílias para trás. Outros levavam mulheres, filhos e escravizados por trilhas quase intransitáveis. Povoados improvisados surgiam do nada, cresciam rapidamente e às vezes desapareciam com a mesma velocidade. As rotas que ligavam o litoral ao interior tornaram-se artérias vitais da colônia. Caminhos como o Caminho Velho, que saía de Paraty, e o Caminho Novo, ligando o Rio de Janeiro às Minas, passaram a concentrar um fluxo constante de pessoas, mercadorias, animais e informações. Ao longo desses trajetos, surgiram pousos, vendas, capelas e, mais tarde, vilas permanentes. O interior, antes visto como espaço hostil e desconhecido, começava a ser integrado à lógica colonial. Mas essa integração tinha um custo humano altíssimo. A viagem até as regiões auríferas era longa e extremamente perigosa. Faltava comida, a água era escassa em alguns trechos, doenças se espalhavam com facilidade e os ataques, tanto de grupos indígenas quanto de bandoleiros, eram frequentes. Muitos morriam antes mesmo de chegar às minas. Outros chegavam endividados, fracos e sem recursos, tornando-se mão de obra explorada nas lavras de terceiros. A migração também intensificou o tráfico de pessoas escravizadas. A mineração exigia força física contínua, e a coroa portuguesa, temendo revoltas e descontrole social, preferia ampliar a presença de africanos escravizados
a permitir o crescimento de uma massa de trabalhadores livres, pobres e armados. Assim, milhares de homens e mulheres africanos foram deslocados à força para o interior, enfrentando não apenas o cativeiro, mas condições de trabalho ainda mais brutais do que nos engenhos. Ao mesmo tempo, a presença maciça de pessoas no interior provocou conflitos constantes. Paulistas, que se consideravam descobridores naturais das minas, entraram em choque com forasteiros vindos da Bahia, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e até de Portugal. Esses recém-chegados passaram a ser chamados pejorativamente de emboabas, termo que expressava desprezo, mas também medo da perda de controle sobre as riquezas. Embora a Guerra dos Emboabas ainda esteja no horizonte cronológico da série, suas raízes estão exatamente aqui, nesse momento inicial de migração desordenada, em que não havia regras claras, autoridade efetiva, nem consenso sobre quem tinha direito ao ouro. Para a coroa portuguesa, a migração em massa foi motivo de preocupação e oportunidade ao mesmo tempo. Preocupação porque o deslocamento populacional dificultava o controle administrativo e fiscal. O interior era vasto, distante e difícil de vigiar. Mas também oportunidade, pois o ouro prometia recuperar Portugal de décadas de crise econômica e dependência externa. Não demorou para que a coroa tentasse intervir. Novas vilas foram criadas, cargos administrativos surgiram, impostos começaram a ser planejados. O Estado português, que até então se apoiava largamente em iniciativas privadas, passou a enxergar o interior como território estratégico, não apenas econômico, mas político. Essa migração também transformou profundamente a sociedade colonial. Pela primeira vez, grandes centros urbanos surgiam longe do mar. As cidades mineradoras tinham uma dinâmica diferente. Mais comércio, mais circulação de dinheiro, maior diversidade social e cultural. Artesãos, comerciantes, padres, músicos e artistas encontraram espaço nesse novo mundo em formação. O Brasil deixava lentamente de ser apenas uma colônia agrícola de exportação para tornar-se um território mais complexo, urbano e interligado internamente. Mas essa complexidade traria novos problemas e novas formas de exploração. Porque onde há grande circulação de riqueza, há também contrabando, corrupção e disputa pelo controle. E à medida que o ouro se tornava mais escasso em algumas regiões, um novo elemento começava a chamar a atenção nas profundezas da terra mineira. As pedras preciosas, mais difíceis de encontrar, mais fáceis de esconder e infinitamente mais perigosas para a ordem colonial. À medida que o fluxo humano avançava pelo interior, o território brasileiro passava por uma transformação silenciosa, porém irreversível. A migração em massa não apenas deslocava pessoas, ela deslocava o eixo do poder, da riqueza e da atenção da própria coroa. O sertão deixava de ser margem e passava a ser centro. O impacto desse movimento começou a ser sentido de forma clara nas antigas regiões açucareiras. Engenhos foram abandonados ou passaram a funcionar com capacidade reduzida. Senhores de terras reclamavam da escassez de trabalhadores livres e escravizados. Alguns tentaram impedir a saída de seus homens. Outros, mais pragmáticos, venderam tudo e seguiram o fluxo, apostando que o futuro estava nas minas. Essa mobilidade social inédita gerava inquietação. Pela primeira vez, indivíduos sem origem nobre ou grandes posses podiam enriquecer rapidamente, ao menos em teoria. Isso quebrava, ainda que temporariamente, a rigidez das hierarquias coloniais. A distinção entre senhores e subordinados tornava-se menos clara nos primeiros momentos da mineração, o que assustava profundamente a elite colonial e a administração portuguesa. Para tentar conter esse descontrole, a coroa intensificou sua presença administrativa. Novas vilas foram elevadas à condição oficial.
Juízes passaram a ser nomeados e o aparato fiscal começou a se expandir. A intenção era simples: acompanhar a migração e garantir que o ouro fosse devidamente tributado. Mas o Estado sempre chegava depois. Quando uma autoridade se estabelecia em determinado arraial, o ouro já havia se deslocado para outro ponto. Essa defasagem constante entre poder e riqueza criava um ambiente fértil para abusos, corrupção e conflitos armados. Muitos representantes da coroa acabavam se integrando às práticas locais, beneficiando-se pessoalmente da mineração ilegal. A migração também alterou profundamente as relações entre diferentes grupos sociais. Paulistas, baianos, pernambucanos, cariocas e portugueses recém-chegados conviviam em um espaço reduzido, disputando recursos escassos. As tensões eram constantes. Pequenos desentendimentos rapidamente se transformavam em confrontos violentos. As diferenças culturais e regionais tornavam-se motivo de hostilidade. Os paulistas, acostumados à vida no sertão, desprezavam os recém-chegados, a quem consideravam frágeis e oportunistas. Os forasteiros, por sua vez, viam os paulistas como bárbaros violentos que tentavam monopolizar o ouro. Essa rivalidade não era apenas simbólica. Ela se traduzia em mortes, expulsões e emboscadas. Ao mesmo tempo, a presença crescente de africanos escravizados redefinia o perfil demográfico do interior. Minas Gerais tornava-se uma das regiões com maior concentração de população negra da colônia. Esses homens e mulheres eram forçados a trabalhar em condições extremas, muitas vezes passando horas submersos em rios gelados, peneirando lama em busca de partículas de ouro. A expectativa de enriquecimento rápido fazia com que muitos senhores ignorassem completamente a vida útil dos trabalhadores escravizados. O desgaste físico era brutal. Doenças, acidentes e exaustão levavam milhares à morte. A reposição vinha pelo tráfico atlântico, que se intensificava à medida que a mineração se consolidava. Mas nem todos aceitavam passivamente essa realidade. A migração em massa também facilitou fugas, formação de pequenos quilombos e alianças entre escravizados e grupos indígenas remanescentes. O interior oferecia esconderijos naturais, áreas de difícil acesso e menor vigilância estatal. Ainda que muitos desses núcleos fossem destruídos rapidamente, eles revelavam que a ordem colonial estava longe de ser absoluta. A Igreja, por sua vez, acompanhava o movimento migratório com rapidez surpreendente. Padres e ordens religiosas instalaram-se nas vilas mineradoras, não apenas para evangelizar, mas para registrar, controlar e legitimar a nova sociedade que surgia. Batismos, casamentos e funerais tornavam-se instrumentos de organização social em meio ao caos. A religiosidade florescia de forma intensa. Igrejas ricamente ornamentadas começaram a surgir, financiadas pelo ouro. Promessas, procissões e devoções populares expressavam tanto fé quanto medo. O ouro enriquecia, mas também trazia culpa, violência e instabilidade. A religião oferecia sentido e muitas vezes absolvição. Enquanto isso, o contrabando atingia níveis alarmantes. Grande parte do ouro nunca passava pelas casas de fundição. Ele era escondido, vendido clandestinamente ou trocado por mercadorias. O prejuízo para a coroa era enorme. Em resposta, as leis tornaram-se mais severas. A fiscalização aumentou. As punições tornaram-se exemplares. Esse endurecimento, no entanto, apenas aprofundava o conflito entre população local e autoridades. A sensação de injustiça crescia. Muitos acreditavam que Portugal sugava toda a riqueza sem oferecer retorno. Essa percepção, ainda difusa, começava a plantar sementes perigosas para o futuro.
A migração em massa para o interior, portanto, não foi apenas um fenômeno demográfico. Ela foi um processo de ruptura. Rompeu com a lógica litorânea da colonização. Rompeu com hierarquias tradicionais. Rompeu com a ideia de controle absoluto do Estado. O Brasil colonial tornava-se mais complexo, mais violento e mais difícil de governar. E enquanto o ouro começava a rarear em algumas regiões, novos rumores circulavam. Não sobre pó dourado nos rios, mas sobre pedras que brilhavam ainda mais, pequenas, duras e extremamente valiosas. Pedras capazes de enriquecer um homem em silêncio, sem deixar rastros. Os diamantes estavam prestes a entrar na história, e com eles, um novo nível de vigilância, corrupção e repressão. Mas essa já é outra etapa dessa transformação.